Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no XPIN11, um fundo imobiliário de tijolo que tem como foco principal investir em galpões logísticos, mas também em industriais. Mas antes de falar a respeito desse fundo imobiliário, para a gente ver se ele está valendo a pena, o convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais vídeos como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos direto ao ponto falar tudo a respeito do XPIN11. Ele teve seu início em julho de 2018, então ele está aí no mercado há aproximadamente 4 anos, possui um patrimônio líquido superior a 740 milhões de reais e possui atualmente pouco mais de 48 mil cotistas. É gerido pela XP e administrado pela Vortex e cobram uma taxa de administração que varia de 0,75% a 0,60% em regra de cascata sobre o valor de mercado do fundo, conforme o regulamento do próprio fundo imobiliário. E na minha opinião, essa taxa de administração é bem tranquila. Vamos ver então a liquidez do fundo imobiliário, ou seja, quantas negociações as cotas do fundo imobiliário possuem. E na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, ele precisa ter uma liquidez média diária de no mínimo R$ 1 milhão. E depois, eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário versus o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar esse índice. Comecemos então olhando a liquidez e veja que em setembro de 2022, o fundo teve uma liquidez média diária de apenas R$ 500 mil. Isso aqui, a gente já poderia caracterizá-lo com um ponto negativo. Contudo, eu nunca olho apenas um mês. Eu sempre gosto de olhar o histórico de longo prazo do fundo imobiliário e vejo o seguinte, que em meados ali de metade de 2019 até metade de 2021, ele ficou com uma boa liquidez diária. Veja aí, uma liquidez média diária sempre superior a R$ 1 milhão. Contudo, nos últimos meses, praticamente ali desde a metade de 2021, ele vem apresentando uma liquidez menor. Nesse caso aqui, eu nem vou levar isso em consideração como ponto positivo, mas também nem como ponto negativo, porque a gente sabe, em 2020 estourou aí a pandemia e vários fundos imobiliários começaram a performar até mesmo abaixo do IFIX. Vamos olhar aqui, deixa eu entrar aqui para você para a gente olhar a rentabilidade do fundo imobiliário. Vejamos aqui, que ele vem aí performando abaixo do IFIX, porque lógico, os fundos imobiliários de tijolo começaram a cair, a desvalorizar, porque a taxa Selic começou a subir. Várias pessoas começaram a vender aí as cotas dos seus fundos de tijolo para alocar em renda fixa, para alocar até mesmo em fundos imobiliários de papel. Então isso aqui eu também não vou levar em consideração a respeito da sua rentabilidade. Pode ver que ele veio aqui até mesmo superando um pouco o IFIX, depois ele pareou com o IFIX, e quando ele descolou com o IFIX, veio pandemia, ele ficou aqui um pouco colado com o IFIX, mas depois foi ladeira abaixo. Então, por enquanto, eu não vou levar em consideração a liquidez do fundo imobiliário e nem a sua rentabilidade. Mas é bom a gente ficar de olho nisso daqui 1 ano, daqui 2 anos, para saber se ele melhorou a sua liquidez, ter mais negociações aí em suas cotas, afinal ele tem mais de 48 mil cotistas, Então é muito importante a gente olhar isso e depois olhar também se ele está superando o IFIX. Mas agora vamos entrar num ponto bem importante que é a respeito da carteira de investimento do fundo imobiliário. Vamos ver quantos ativos que ele possui em carteira. E temos que 94% dos seus recursos ele aloca em imóveis, afinal esse fundo aqui é de tijolo, foi feito para isso, mas ele também tem 0,6% alocados em cotas de outros fundos imobiliários e um caixa de 5,4%. Em relação agora a respeito desses imóveis, aos contratos com os inquilinos, vejamos que 88,7% são típicos e apenas 11,3% são atípicos. Então fica muito atento a isso aqui, porque eu vou te mostrar agora uns dados bem interessantes. Primeiro vamos ver quantos ativos que o fundo possui. E olha aí, está passando na sua tela que ele possui participação em 6 imóveis, são todos esses que você está vendo aí, 5 localizados em São Paulo e 1 localizado em Minas Gerais. Ele ainda está construindo mais um imóvel também localizado em Minas Gerais, totalizando aí 7 ativos. Em relação aí aos inquilinos, vejamos que ele possui aí
30 locatários. Isso aqui é uma boa diversificação, né? São 30 pessoas alugando aí esses 6 ativos do fundo imobiliário. Mas mesmo assim, olha só, a vacância física e a vacância financeira estão em torno aí de 15%. Eu sei que isso aqui não é tão alto, mas grava esses números aqui também, porque eu tenho algumas considerações a fazer a respeito dessa vacância física. Mas continuemos aqui e agora temos alguns inquilinos, os principais inquilinos do fundo imobiliário, como a Centauro, como a Smart, como a Polishop e vários outros, conforme você está vendo aí, de diversos segmentos da economia. Falando agora a respeito dos contratos, temos aqui que 59% são corrigidos pelo IPCA e 41% IGPM. IPCA é o índice oficial de inflação aqui no Brasil e IGPM é muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel. Quanto ao vencimento desses contratos, vejamos que 88% estão vencendo a partir de 2024. Por isso que eu falei para você ficar de olho a respeito daquele alto percentual de contratos típicos, porque muitos estão vencendo. E em relação à vacância física, que eu também pedi para você lembrar aí, olha só, atualmente está em 15,9%, mas repare que já tem há algum tempo, nos últimos 12 meses, ela praticamente andou de lado. E isso me faz questionar, será que esses imóveis são de qualidade e estão bem localizados? Porque se eles fossem bons imóveis e bem localizados, eu acredito que não seria tão difícil alugar esses imóveis. Mas continuemos aqui olhando o valor patrimonial do fundo imobiliário e repare que ele vem reduzindo, saindo de R$ 116,12 por cota em julho de 2018, foi quando o fundo começou, e atualmente está em R$ 104,72. Ou seja, temos aí uma queda de pouco mais de 9%. Mas vamos ver aqui quanto que o fundo vem pagando, olha só, na faixa aí entre 61 e 63 centavos por mês por cota. E quando a gente joga isso em um percentual, temos que nos últimos 12 meses o XPIN11 pagou R$ 7,44, o que dá um dividend yield de 8,77%. É um bom dividend yield porque, na minha opinião, para ser um bom dividend yield, tem que estar superior a 8%. Quanto ao seu preço, a gente vê aí que o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 104,72, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 84,85. Ou seja, temos aí um desconto de aproximadamente 19%. E algo que eu não posso deixar de te mostrar é que o XPIN11 está alavancado, ou seja, ele possui dívidas. E para te mostrar, eu entrei aqui no informe mensal do fundo imobiliário do mês de setembro de 2022, que foi o último que o fundo soltou aí no mercado. Vamos lá na sua parte de passivos e temos o seguinte, que ele emitiu CRIs, temos aqui obrigações por securitização de recebíveis no valor de R$ 156 milhões de reais. Temos também obrigações por aquisição de imóveis, ou seja, ele comprou imóveis à prestação e ainda está pagando, e ainda deve R$ 854 mil reais. Vamos somar esses dois aqui e dividir pelo total de ativos para a gente ver a alavancagem desse fundo imobiliário. Vamos lá, R$ 156.648.302,21 mais R$ 854.390,44. Esse fundo está devendo atualmente pouco mais de 157 milhões de reais. Vamos lá então na parte aí do seu ativo, olha só o seu ativo de 907 milhões de reais. Então vamos lá pegar esse número aqui, essa dívida do fundo, e dividir por 907 milhões 574 mil reais, 905,58. Vou multiplicar por 100 para a gente achar aí um percentual. Temos aí uma alavancagem de pouco mais de 17%. Na minha opinião, para um fundo ter uma alavancagem alta, né, uma dívida alta, esse percentual aqui tem que ser superior a 20%. Como não está superior a 20%, na minha opinião, é uma alavancagem tranquila. E agora que eu já te mostrei todos os dados a respeito do XPIN11, vou levantar aqui para você os pontos positivos e negativos. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. Lembrando que eu não vou levar em consideração a liquidez do fundo imobiliário e nem a sua performance. Mas, no futuro próximo, quando eu analisar novamente esse fundo imobiliário, aí sim eu vou levar em consideração. Mas vamos lá, que eu vou começar pelos pontos positivos. Primeiro, o fundo imobiliário XPIN11 é o velho multi.
ou seja, ele possui participação em vários ativos espalhados aí em 2 estados no país, locados para alguns inquilinos. Temos aí que ele possui participação em 6 ativos, sendo que ele está construindo mais um, ao total serão 7 ativos localizados em São Paulo e em Minas Gerais, locados para 30 inquilinos. O outro ponto positivo é o seu dividend yield. A gente viu que está superior a 8% dos últimos aí 12 meses. O outro ponto positivo é que quando a gente pega aí o seu preço e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí 0,81. Ou seja, o XPIN11 atualmente está com aproximadamente aí 19% de desconto. Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que desde o início do fundo imobiliário, o seu valor patrimonial caiu pouco mais aí de 9%, para falar a verdade, sendo exato, 9,8%. O nosso segundo ponto negativo é essa vacância física do fundo imobiliário, que está na casa dos 15%. Eu sei que é baixo, mas você está vendo, né, que está perdurando há algum tempo. E isso me faz questionar, porque se fossem bem localizados e se fossem bons imóveis, eu acredito que não seria difícil alugar esse espaço vago. O outro ponto negativo é essa alavancagem que está aí pouco superior a 17%. Conforme eu falei, não é uma alavancagem tão alta, mas a gente tem que levar alguns pontos em consideração. Primeiro, 89% dos contratos do fundo imobiliário são típicos. Depois, a gente está vendo aí 88% desses contratos vencendo a partir de 2024. Então, fica muito atento em relação aos contratos desse fundo imobiliário, porque ele tem que pagar essa dívida, né? Então, agora, levantando aqui todos esses pontos, eu vou dar a minha opinião. E na minha opinião, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, o XPIN11 não vale a pena. Eu acredito que aí no mercado tenham melhores fundos imobiliários de logística, mas e para você, o XPIN11 vale a pena? Comenta aqui embaixo, eu gosto dessa interação aí entre nós. É isso, eu fico por aqui. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.